E aí, vamos aprender MMC? Bom, primeiro você precisa saber o que significa MMC. Presta atenção aqui, ó. MMC. Esse M é de mínimo. Esse M é de múltiplo. E esse C é comum. Então, o que significa MMC? Mínimo, múltiplo, comum. No entanto, para facilitar para você conseguir entender bem, eu vou pedir para que, ao invés de você falar mínimo, você falar menor. E ao invés de você falar comum, você falar igual. Porque esse comum aqui tem um significado de igual. Por exemplo, o que nós temos em comum? Ou seja, o que nós temos que é igual? Então, para você entender melhor, MMC você vai entender como menor, múltiplo, igual. Então, repete você daí agora, vai lá. O que é MMC? Menor, múltiplo, igual. De novo, para você fixar, vai lá. MMC, menor, múltiplo, igual. É claro que isso daí é só para você entender melhor, tá? Porque lá na escola você sabe que você vai falar o quê? Mínimo, múltiplo, comum. E para entender melhor aqui agora, nessa aula, menor, múltiplo, igual. Fechou? Então, agora que você já sabe o que significa MMC, olha que legal que vai acontecer, ó. Presta atenção, hein? Quando pedirem para você calcular o MMC, não vai ser escrito assim, ó, calcule o mínimo múltiplo comum, não. Vai aparecer assim, ó, M, M, C, abre parênteses, 4, 5, fecha parêntese. Isso daqui quer dizer que você tem que calcular o MMC de 4 e 5, certo? É assim que vai aparecer. E como que nós vamos fazer isso? Aí aqui está o maior barato. Presta atenção aqui, ó. MMC. Você vai precisar fazer isso daí em 3 linhas. Olha só que legal. Primeira linha, você vai escrever os múltiplos. Então, vamos escrever. Nessa primeira linha, eu vou escrever os múltiplos. Os múltiplos de quanto? Os múltiplos de 4. Aí você fala, mas eu não lembro o que é múltiplo. Não tem problema, nós vamos revisar aqui agora. Olha só. Vou escrever múltiplos assim, ó. Múltiplos de 4. Então, múltiplos de 4. Esse M aqui, com 4 entre parênteses, significa múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? O primeiro múltiplo será sempre o zero. E agora que legal, a partir daí, você vai somando de 4 em 4. Então, quanto é que dá 0 mais 4? 0 mais 4 é 4, então o próximo múltiplo é 4. É a tabuada do 4, tá vendo? Mais 4, 8. E 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Só que eu vou parar de ficar falando mais 4, mais 4, mais 4, certo? Então, olha só. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. E aí você pergunta, mas vai parar quando? Vai parar em qual número? Você sabe que os múltiplos eles são infinitos. E aí nós vamos parar em qual número? Eu vou te dar uma sugestão. A sugestão é a seguinte. Você não está querendo os múltiplos de 4? Se você quer os múltiplos de 4, você vai parar no 40. É só você acrescentar um zero aqui do lado, ó. E os múltiplos de 5? Colocando um zero aqui do lado, 50. Você vai parar no 50. Então aqui eu vou escrevendo os múltiplos de 4. Eu coloco 0, vou somando de 4 em 4, até chegar quanto? Até chegar 40. Então vamos lá. 28, 32 mais 4, 36 e 40. Olha que legal. Eu costumo colocar aqui, ó, vírgula e reticências só para mostrar que ele continua, porque ele é infinito, certo? Então, olha só. Você tem aqui os múltiplos de 4. Agora, você vai fazer os múltiplos de 5. Por que você está achando os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5? Porque ele quer o MMC de 4 e o MMC de 5. Então, vamos lá. Quais são os múltiplos de 5? Começa em qual? No 5 não, começa em
0. Muito bem, começa em 0. E agora eu vou somando de quanto em quanto? Se eu quero múltiplos de 5, eu vou somando de 5 em 5. 0 mais 5, 5. Mais 5, 10. Mais 5, 15, 20, 25. Eu vou parar em qual número? 50, né? Que é o 5 com 0, 50. 25, 30, 35, 40, 45, 50, vírgula, reticência. Você não vai colocar reticência assim não, gente, ó. 50 reticência não. 50, vírgula, o próximo. Aí você coloca a reticência para mostrar que continua. Então, olha só que legal. Na nossa primeira parte aqui, ó, nós fizemos o quê? Calculamos os múltiplos. Os múltiplos de quê? Os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5. Agora, olha que legal, hein? Nessa segunda aqui, eu não vou querer os múltiplos apenas. Eu vou querer os múltiplos comuns. E nós já vimos aqui que comum é igual. Então, eu vou querer os múltiplos que são iguais. Como assim? Os múltiplos que estão tanto aqui dentre os múltiplos de 4, quanto aqui dentre os múltiplos de 5. Ou seja, o que tem igual aqui, hein? E aí você não precisa ficar olhando assim, não, ó, 0, 0, 4, não. Você vai fazer o seguinte, você vai ficar olhando para os múltiplos do maior número. Então, olha só. Olha para cá e vai perguntando um por um. O 0 tem lá em cima? Tem. Então, olha que legal, ó. Aqui na segunda linha, nós vamos colocar MC. Por quê? Porque agora eu quero os múltiplos iguais, os múltiplos comuns. Então, eu quero os múltiplos comuns de 4 e de 5. E aí, então, vamos lá. Começando aqui pelo 0. Tem 0 lá em cima? Tem. Olha ele aqui, ó. Então, eu escrevo aqui. O 0 é um múltiplo comum. É. O 5. Tem o 5 lá em cima? Não. Então, ele está fora. Tem 10 aqui em cima? Não. Então, ele está fora. Tem o 15 aqui em cima? Não. Então, ele está fora. Tem o 20 aqui em cima? Tem ali o 20 ali, ó. Se tem o 20 aqui e o 20 aqui, então eu coloco ele entre os múltiplos comuns, ou seja, os múltiplos iguais. Qual é o próximo? Vamos lá. Tem 25 aqui em cima? Não. Tem o 30 aqui em cima? Não. Tem o 35 aqui em cima? Não. Tem o 40 aqui em cima? Tem. Então eu escrevo 40 aqui também, ó. Eles estão entre os múltiplos comuns ou os múltiplos iguais. E aí, veja bem, eu vou colocar vírgula e reticência para dizer que continuam os múltiplos comuns. E olha que barato, presta atenção, hein? Você percebeu que os múltiplos comuns aqui seguem também um padrão? Olha que legal. 0, depois 20, depois 40. Tá vendo? Está subindo de 20 em 20. Se está subindo de 20 em 20, então você já sabe que a resposta é 20, o MMC é 20. Mas calma lá, ó. 0, 20, 40, o próximo seria qual? 60. Se eu continuasse ali e continuasse aqui, o próximo seria 60. O próximo, 80, depois 100. Só que não precisa fazer para lá, por quê? Porque eu não quero o maior, até porque não tem como, porque ele é infinito. Eu quero o menor. Então, olha só que legal. Na primeira linha aqui, ó, nós vamos escrever os múltiplos. Na segunda, nós vamos escrever os múltiplos que são iguais. Pronto, escrevi. E na terceira e última, olha que legal, nós vamos agora escrever o menor múltiplo que é igual. Então, olha que bacana, ó, presta atenção. Aqui são todos os múltiplos. Aqui agora você tem os múltiplos que são iguais. E aqui agora você vai olhar para essa segunda linha e vai ver qual é o menor múltiplo. Aí você vai falar, o menor é o 0. Tá, mas olha só, sempre vai ser 0. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos descartar o 0. Ué, mas por que não pode o 0? Primeiro, porque se pudesse o 0 não ia ter graça. A resposta é sempre lá 0. Qual é o MMC de 4 e 7? 0. Qual é o MMC de 5 e 20? 0. Então não tem graça. Então nós vamos excluir o 0. Até porque lá na frente você vai usar o MMC
para colocar embaixo da fração. E aí você lembra que não pode ficar zero embaixo da fração. Mas se não lembra, não tem problema, que isso daí é assunto para a próxima aula. Aqui agora, o que você precisa saber? Que o menor múltiplo que é igual, você vai tirar o zero e ver qual é o menor. Qual é o menor? 20. Então você diz que o MMC de 4 e 5 é 20. E aí? Conseguiu entender? Então, espera um pouquinho, ó. Vamos lá, vamos para uma revisão aqui. MMC, menor múltiplo igual. Então, ó, primeiro eu acho os múltiplos, depois eu acho os múltiplos que tem aqui, ó, que são iguais, e depois, dentre esses aqui, eu tiro o zero e acho o menor. Mas calma aí que eu vou te dar um outro exemplo para ver se você entende, para ficar mais bacana. E depois é você que vai fazer o exercício, tá bom? Então, olha só, presta atenção, hein? Eu quero o MMC agora de 2 e 5. Se eu quero o MMC de 2 e de 5, primeiro o que é que eu faço? Calculo os múltiplos de 2 e depois os múltiplos de 5. Para calcular os múltiplos de 2, eu começo por 0. E faço o que agora com ele? Vou somando de 2 em 2. Então, vamos lá. 0 mais 2, 2 mais 2, 4, 6, 8, 10. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já sabe que isso aqui é infinito. Eu vou parar em qual número? 2 com 0, 20. Eu vou parar no 20. Então, olha só. 10, 12, 16, 18, 20, vírgula, reticências. Agora, eu quero os múltiplos de 5. Eu começo com qual? Começo com 0 e vou somando de 5 em 5. 0 mais 5, 5. Mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. 30, 35, 40, 45. Eu vou parar no 50, não vou parar no 50? Que é o 5 e o 0. 45, 50. Pronto, vírgula, reticência para a gente saber que ele continua. Bom, nessa nossa primeira linha aqui, na primeira etapa, o que é que nós vamos... Não é linha de caderno não, tá, gente? Nessa primeira etapa aqui, vou falar linha não, vou falar etapa, tá? Nessa primeira etapa, o que é que nós fizemos? Os múltiplos. Agora, na segunda etapa, o que é que nós vamos fazer? Os múltiplos que são iguais. Os múltiplos comuns de 4, ou de 4 aqui, 4 e 5 foi outro, né? De 2 e 5. Então, agora você vai ver o que tem igual aqui, ó. Nós vamos olhar para o maior. Vamos olhar para o maior? Tem 0 ali em cima? O 0 sempre tem, né? Tem o 5 aqui em cima? Não. O 10 tem. Então, eu escrevo aqui, ó. Qual é o próximo que tem aqui, hein? O 15 tem lá em cima? Não. E o 20? O 20 tem, ó. Pronto, já chegamos aqui no último, não precisa nem perguntar. Vamos fazer o que aqui, ó? Vírgula, reticência, para mostrar que continua. E agora presta atenção, que coisa bacana. Esses múltiplos comuns, eles estão subindo de quanto em quanto? De 10 em 10. Então você já sabe que o mínimo múltiplo comum é 10. Mas, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Fizemos a primeira etapa, a segunda etapa, agora a terceira etapa é o menor múltiplo comum de 2 e 5. O menor múltiplo comum de 2 e 5, tirando o 0, é qual? O 10. É legal, não é? E aí tem gente que já começa a observar um esquema. Eu não sei se você também observou esse esquema. Olha só. Presta atenção. Ó, se liga aqui, hein? O que acontece aqui? Você já sabe quais são os múltiplos, não sabe? Tem gente que é tão esperto que olha só o que ele faz, ó. Presta atenção. O menor múltiplo comum de 2 e de 5, ao invés dele escrever aqui a segunda etapa, olha o que ele faz, ó. Ele tira o 0, tá vendo? Ó, tirou o 0. E agora presta atenção. Ele pergunta, o 5 tem aqui em cima? Não. O 10 tem aqui em cima? Tem. Então ele já sabe que o menor
é o 10, e ele já acaba a conta aí. Não é o maior barato isso daí? Porque, presta atenção, ele até pode, ó, o 10, depois seria qual? O 20, se continuasse, seria qual? O 30. Só que nem precisa você ficar vendo quais são os próximos, por quê? Porque ele quer o menor. O menor seria o 0, mas você tira o 0. Então, o próximo múltiplo que tem igual é o MMC. Vamos mais uma vez aqui, hein? A última para você fazer a continha no seu caderno. Eu quero agora o MMC de 4 e 6. Olha que barato. Primeiro eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou fazer os múltiplos de 4, depois eu vou fazer os múltiplos de 6. Só que agora eu vou usar o nosso esquema. Presta atenção, ó. Aqui é o 0, depois de 4 em 4, 0, 4, 8, 12. Eu vou parar em qual número, você sabe? Vou parar no 40, não é isso? Que é o 4 e o 0. Vou parar no 40. Então vamos lá. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Pronto, já posso parar no 40, vírgula reticência. Agora eu vou escrever os múltiplos de 6. Presta atenção, ó. 0, 6, 12. Eu vou parar em qual? Eu vou parar no 60, não é isso? É o 6 com o 0, 60. 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60, vírgula com reticências. Pronto. Agora é que a mágica acontece. Você poderia fazer assim, gente, ó. MC de 4 e 6. Ó, o 0 está, sempre está. O 6 não está. O 12 está. Mas qual? O 18 não está, não. O 24 está. O 24 está. Qual o próximo? O 30 não está. O 36 está. Pronto, acabou aqui no 36, que é o maior, né? Reticências. Corta o 0, então o menor múltiplo comum de 4 e 6 é o 12. Só que você poderia ter feito sem precisar escrever a segunda linha aqui, ó. Você poderia ter feito direto aqui, ó. MMC de 4 e 6 é, vamos lá, tira o 0. Pergunte, o 6 está aqui? Não, o 6 não está. Vamos para o próximo. O 12 está aqui em cima? Está. Então, o 12 é o primeiro que apareceu na lista, então já sei que a resposta é 12. O MMC de 4 e 6 é 12. Tá bacana ou não tá? E aí eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Se você não quiser fazer assim porque você tem muita dificuldade, você ainda não tem segurança, faça com as 3 etapas. Depois, quando você treinar bastante, você vai começar a ficar mais esperto e aí você vai tirar uma etapa e já vai direto para cá. Mas vai chegar uma hora, você vai ficar tão fera que você vai perceber isso aqui, ó. Presta atenção. Ó, nós já sabemos que é o 12, não sabemos? Olha que legal que vai acontecer, ó. MMC de 4 e 6 é quanto? Presta atenção que legal que vai acontecer, que você vai fazer mais rápido ainda, ó. Você já sabe quais são os múltiplos de 4. Agora, os múltiplos de 6, ao invés de você escrever até os 60, olha que legal que vai acontecer. Presta atenção. O primeiro você sabe que é o 0, concorda? Tá. Mas aí o 0 você sabe que vai ser cortado. Qual é o próximo? 0 mais 6. 6. Escreve o 6. Antes de você escrever o próximo, olha que legal. Antes de você escrever o próximo, o que você vai fazer aqui? Você vai ver se esse 6 está aqui em cima. Não, ele não está. Então eu vou escrever o próximo. Qual é o próximo? 6 mais 6, 12. Pronto. Antes de escrever o próximo, o que eu vou fazer? Eu vou ver se o 12 está aqui em cima. O 12 está. Se o 12 está aqui em cima, eu não preciso mais escrever o resto. Não é legal isso aqui? Se o 12 está aqui em cima, eu já sei então que o MMC é 12. Isso não ficou legal? Então presta atenção. Se esses esquemas aqui estão te confundindo, não faça. Então você vai fazer a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3.
Agora, quando você ficar mais seguro e mais fera, aí você já pode eliminar uma etapa. E quando ficar mais fera ainda, você não vai nem precisar escrever todos os números aqui. Isso ficou legal ou não ficou? Tá mais ou menos. Você quer mais um exemplo desse esqueminha aqui, ó? Mais um exemplo. Olha só que legal. Eu quero o MMC agora de 2 e 7. Então, olha o que eu vou fazer. Ó, primeiro o MMC de 2, que é o menor, e começa no 0 e termina em quê? 2 com 0, 20. Então, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, vírgula, reticência. Agora, olha a mágica acontecendo aqui, ó. Olha a mágica acontecendo. Vou escrever os múltiplos de 7. O primeiro não é 0? O segundo é 7. O terceiro, espera aí, deixa eu ver se precisa do terceiro. Bom, você já sabe que você vai riscar o 0, né? O 7 está aqui em cima? Não. Então eu vou escrever o próximo. O próximo é 7 mais 7, 14. O próximo é 14. Antes de você escrever o próximo, pergunta se o 14 está lá em cima. Ó, 14 tá, o 14 está aqui em cima. Pronto, você já pode parar a conta. Ó, o MMC de 2 e 7 é 14. Tá vendo que legal? Você nem precisou escrever até o 70. Professor, eu quero escrever até o 70 porque eu me sinto mais seguro. Pode escrever. Você poderia fazer assim, ó, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70. Ó, você pode fazer assim, do jeito que você quiser. A matemática aqui é do seu jeito. Então, agora você pode, inclusive, fazer assim, ó, os múltiplos comuns de 2 e 7 vai ser qual? 0, 14. E o próximo? 21 não tem lá em cima. O próximo seria 28, mas já acabou ali, né? Já acabou. O próximo seria 28, por quê? Porque está subindo de 14 em 14. Mas como aqui só foi até o 20, então nós vamos parar aqui. E aí sim, ó, MMC de 2 e 7, tirando o 0, qual é o menor? O 14. Viu como é legal? Então, você pode fazer nessas 3 etapas, não tem problema nenhum. E lá na frente, quando você ficar mais seguro, você faz esses esqueminhas para andar mais rápido. E aí? MMC, menor, múltiplo, igual. Que lá na escola você vai falar mínimo, múltiplo, comum. MMC é fácil ou não é? Então, olha só, agora você vai fazer o quê? Você vai fazer exercícios de fixação. E depois que você fizer exercício de fixação, tem uma série de exercícios extras. Por que é importante você fazer os exercícios extras? Porque esses exercícios são exercícios que costumam cair lá na sala. E aí, quanto mais exercício você fizer, mais você vai ficar fera. Tudo bem? Então, vamos agora para os exercícios.